Opa, esse vídeo é uma fã dublagem, por isso o link do vídeo original vai estar na descrição. E só pra lembrar, esse vídeo é a parte 3 da série de vídeos do Subway do The Odd Ones Out. Eu já gravei a parte 1 e 2, que vão estar na descrição, então dá uma olhada lá também se você não viu. Vamos direto pro vídeo. Vocês querem saber algo triste? Eu ganhei mais dinheiro dos dois vídeos falando sobre trabalhar no Subway do que trabalhando no Subway por um ano. Então vamos nessa, Subway parte 3. Eu ainda tenho coisa pra falar. Eu trabalhava lá, caso você não saiba. Quando eu me mudei e fui morar por conta própria, eu tava me sentindo meio sozinho e triste. Então um dia eu decidi, ei, eu vou pegar um Subway de almoço. Aquela comida que eu comia de graça por quase um ano, eu vou pagar. Eu só queria sentir um gostinho de casa. Eu não tava esperando que isso virasse uma história, mas acontece que o atendente era um grande idiota. Enquanto eu esperava na fila, eu notei que o meu sanduíche favorito, o peru italiano, não estava na lista. O peru italiano era a mesma coisa que o italiano BMT, só que em vez de presunto, tinha peru. Uma mudança muito simples. Eu perguntei pro atendente, vocês têm um peru italiano? Ele disse, não. Então eu perguntei, então eu vou querer um BMT, só que em vez de presunto eu quero peru. Sabe o que ele disse pra mim? Ele disse, não. Eu não acho que eu tô pedindo por muita coisa. No meu Subway, os dois sanduíches eram o mesmo preço. E como assim não? Você não pode? Quem é que tá te impedindo? Eu tô ligado que vocês não dão uma olhada no inventário no final do dia. Só me ajuda, por favor, eu tô me sentindo triste. Então eu peguei um BMT com todos os vegetais, porque é mais comida pelo mesmo preço. E eu não tinha muito dinheiro. E também pra ter minha vingança, eu espero que ele tenha se divertido fechando meu sanduíche. E quando tinha tudo terminado, ele colocou meu sanduíche na caixa registradora e foi atender outro cliente. E eles nem tinham começado a fazer o sanduíche. Me deixa pagar e eu vou embora, e aí você atende o outro cliente. Não, eu tinha que esperar ele atender o outro cliente. Se eu não fosse tão legal, eu pegava o sanduíche e ia embora. Mas não, porque eu sou muito legal. Contando essa história desse jeito, parece que eu sou aquele tipo de cliente que reclama de tudo e fala, deixa eu ver o seu gerente. Mas não, eu só fiquei parado ali. Mas eu acho que eu posso reclamar um pouco, tá? Porque eu trabalhei num Subway, eu sei como é que funciona. Subway, se vocês estão vendo isso, vocês têm que contratar mais pessoas, igual a mim. Falando sobre mim, quando eu trabalhava no Subway, eu odiava usar o meu crachá. Porque quando eu tava fazendo o sanduíche das pessoas, eu odiava quando desconhecidos falavam obrigado, Jamie. Como você sabe? Ah, meu crachá. Então eu nunca usava. Eu só trabalho no Subway, tá bom? Você não precisa saber o meu nome, só pega sua comida e vai embora. Por algum motivo eu odiava que desconhecidos soubessem meu nome. Mas agora meio que não importa mais. Uma vez uma cliente entrou na loja e eu tinha uma sensação de que já tinha visto ela em algum lugar. Ela era muito familiar, mas eu não conseguia achar de onde ela era. Então eu fiz o sanduíche, ela pagou. Enquanto ela pegava as coisas, ela disse, eu tô indo no funeral do meu pai. Depois que minha mãe se foi, ele não aguentou. Ah, é daí que eu lembro! Ela veio aqui semana passada e contou a mesma história. O que você faz nessa situação? Caramba, isso é péssimo. Eu sou só um artista de sanduíche mal pago que não sabe falar com pessoas. Ela realmente não tinha mais ninguém pra conversar? Isso só faz a situação ser mais triste. Eu dei pra ela um biscoito de graça. Tô brincando, eu não fiz isso. Com sorte, o meu colega Corey acabou fazendo isso e conversando com ela. O Corey é melhor do que eu lidando com pessoas. Uma vez eu tava fechando a loja, então eu desliguei as luzes e tava pegando as mesas pra colocar pra dentro. Mas enquanto eu tava fazendo isso, umas duas pessoas velhas saíram do carro e perguntaram, vocês estão fechados? Sim! Era o que eu iria dizer se eu não fosse tão legal. Na real, eu só disse, tá bom. Já tinha passado das 10 horas e eu lá fazendo sanduíches. Quando eles entraram, a garota de 16 anos que trabalhava comigo não tava feliz. Eles começaram a se desculpar por ter chegado tão tarde. Ai, a gente não sabia que os lugares no Arizona fechavam tão tarde. A gente é vampiros. E eu disse, tá bom, tanto faz, qual é o sanduíche? Então ele disse, você pode me dar 3 saladas? E eu ri. Mas ele não riu. Ah, você tá falando sério? Eu te deixo entrar depois de fechar e você quer 3 saladas? Sabe a quantidade de louça que você vai fazer? Enquanto eu fazia as 3 saladas, a minha colega de trabalho tava fazendo o sanduíche. Uma terceira pessoa não associada com os dois entrou. Eu acho que ele não viu que o sinal de aberto tava desligado. Eu terminei de atender os dois e então tive que atender o terceiro. Que horas que vocês fecham? 16 minutos atrás. Mas depois de tudo isso ter acabado, os dois caras deram pra gente $5 e o outro deu $1. Então entre mim e minha colega de trabalho a gente tinha $6 de gorjeta. Aliás, eu fiquei sabendo de um dos meus colegas antigos que os donos do Subway que eu trabalhava assistiram os meus 2 vídeos. Então, isso significa que eles estão vendo esse daqui também. E eu só quero dizer que ao deixar aqueles clientes entrarem, eu estava buscando a satisfação dos meus clientes.
Uma vez eu levei um laser pro trabalho, porque eu sabia que eu ia ficar entediado e eu tava. Só que o garoto que tava trabalhando comigo pegou o laser e começou a apontar pros carros que estavam passando na frente. Eu mandei ele parar de fazer isso porque era estúpido, ilegal e perigoso. Mais tarde eu fui limpar os banheiros e eu vi o meu laser no balcão e eu disse: presta atenção, enquanto eu estiver no banheiro, não aponta o laser pros carros. Eu avisei ele. Então quando eu terminei de limpar tudo, eu vi ele sentado na janela apontando o laser pros carros. De primeiro eu queria chegar nele e falar: ô, para aí. Só que aí eu parei e pensei: eu não sou o pai dele. Eu falei pra ele parar 2 vezes. O que acontecer é responsabilidade dele. Ele foi demitido. Uma senhora entrou e falou: deixa eu falar com o seu gerente. Eu posso dar o número de telefone dela. E bum, ele foi demitido. Eu sei, o laser é meu, mas a culpa dele ter sido demitido é dele. Isso é uma coisa estúpida de se fazer. Mais uma vez, eu fui um ótimo empregado. Quer dizer, eu não mostrei muita iniciativa dessa vez. Antes de trabalhar no Subway, eu gostava de ir num lugar que vendia tacos e pedir a mesma coisa sempre: batata com carne assada. Mais tarde eu descobri que isso tinha 2.000 calorias, e isso era a única coisa que eu comprava lá. E toda vez que eu fazia isso, eu sempre pensava: caramba, esses funcionários devem achar que eu sou maluco pedindo a mesma coisa todas as vezes. Mas trabalhando no Subway, eu aprendi: não! Funcionários de fast food não ligam pra você ou pro seu pedido. A menos que você seja um idiota ou vá pra um funeral, funcionários de fast food não lembram de você. Uma vez alguém veio e me disse: eu vou querer o de sempre. E eu disse: eu literalmente nunca vi você na minha vida. Eu não disse isso. Se alguns de vocês estiverem trabalhando no Subway bem paradão, aqui estão alguns jogos pra vocês. Corte um pedaço de pão e faça um mini sanduíche. Ele tem que ter uma carne e 3 vegetais. Dá pro seu colega de trabalho e ele tem que comer sem olhar. Daí eles têm que adivinhar o que tem no sanduíche. E é isso. Vocês podem criar um sistema de pontos, tipo 1 ponto pra cada coisa acertada. Você também pode fazer o mesmo jogo misturando 2 refrigerantes. Você pode entrar no freezer e ver quanto tempo você fica lá, meu recorde é 1 hora. Você pode trazer um sorvete de baunilha e fazer tudo o que você quiser com ele. Você pode botar refrigerante dentro, botar biscoitos ou até fazer um sanduíche de biscoitos. A minha colega de trabalho de 16 anos criou algo incrível. Você coloca massa de biscoito, põe no forno, não deixa assar tudo e coloca sorvete em cima e é incrível. Você pode fazer nachos, um pote de pão e a gente desperdiçava muita comida. Eu ainda não consigo entender porque aquele cara não me deu o sanduíche que eu queria. Tipo, no meu sub a gente fazia um pote de pão ou nachos. Opa, bem-vindos a mais um final do vídeo, e esse vai ser bem rápido. Chega na descrição pra você ver o vídeo original, porque esse vídeo é uma fandub. E eu também já gravei a parte 1 e 2, também vai estar na descrição ou na tela. Na real, os 3 vídeos estão na tela. É isso aí, tchau!